Mariana acordou às 6 da manhã com a sensação de que tinha sido atropelada por um ônibus da linha 174. A cabeça estava latejando, a boca estava seca igual uma lixa e aquela névoa mental que ela chamava de modo zumbi já tinha tomado conta dela antes do despertador tocar. Ela arrastou o corpo até o banheiro, olhou no espelho e viu que parecia ser uma versão desbotada dela. Mais um dia, ela pensou enquanto pegava a terceira xícara de café só naquela manhã, porque os 2 primeiros já não faziam mais efeito. No trabalho, Mariana ela era conhecida como a eficiente. Ela era gerente de projetos em uma empresa de tecnologia no Morumbi. Ela fazia um malabarismo com reuniões, prazos e equipes com a precisão de quem nasceu para aquilo ali. Mas nos últimos meses, algo tinha mudado. As palavras estavam fugindo da cabeça no meio das apresentações, a concentração evaporava como água no asfalto quente de São Paulo. E aquela irritação constante fazia dela uma bomba relógio ambulante. Ela pensou, deve ser estresse. Ela ficava repetindo aquilo ali para si mesma enquanto estava engolindo mais um comprimido para dor de cabeça. Naquela terça-feira específica, durante uma reunião muito importante com investidores, aconteceu o improvável. Mariana travou completamente no meio de uma frase sobre projeções de crescimento. Sua mente simplesmente apagou. 10 segundos de silêncio constrangedor que pareciam 10 horas. Os olhares ao redor da mesa se transformaram em interrogações silenciosas. Quando finalmente ela conseguiu retomar, sua voz saía trêmula, insegura, algo que nunca acontecia com Mariana. Ao final do dia, sentada no trânsito da Marginal Pinheiros com o ar-condicionado do carro lutando contra o calor de 40 graus, Mariana sentiu algo quebrar por dentro. Não era apenas cansaço, era uma sensação aterrorizante de estar perdendo o controle da própria mente. Ela olhou para o banco do passageiro e viu a garrafa de água que comprou de manhã, ainda cheia, intocada e esquecida. Assim como ela havia se esquecido de si mesma. Na manhã seguinte, Mariana acordou decidida a resolver aquilo. Marcou uma consulta com a doutora Helena, sua médica de confiança de muito tempo. E ela despejou tudo, as dores de cabeça constante, a memória falhando, a irritação sem motivo, a pele sem brilho que nenhum creme parecia resolver. Doutora, eu acho que eu tô com burnout, ou depressão, ou as duas coisas. Ela falou assim, já preparada mentalmente para sair de lá com uma receita de antidepressivos e um encaminhamento para terapia. Doutora Helena ouviu tudo com atenção, fez anotações e aí pediu uma coisa inesperada. Ela perguntou, Mariana, me diz uma coisa, quanto de água você bebe por dia? A pergunta pegou ela de surpresa. Água? Sério? Ela estava ali relatando a sua vida profissional e o seu colapso e a médica queria saber sobre água. Eu bebo quando dá. Café eu bebo bastante. Água mesmo eu não sei, uns 2 ou 3 copos. A resposta saiu meio hesitante porque no fundo ela sabia que era muito menos do que isso. A médica então abriu um sorriso discreto daqueles que disse assim, eu já vi esse filme antes. E ela explicou que antes de qualquer diagnóstico mais complexo, ela precisava investigar o básico. E a desidratação crônica era uma das vilãs mais subestimadas da saúde moderna. Ela foi e continuou falando com Mariana. Seu cérebro é 70% água, Mariana. Quando você não bebe água suficiente, é como você tentar fazer um carro andar com um tanque na reserva. Funciona, mas não por muito tempo. A médica então mostrou estudos recentes que comprovavam como a desidratação prejudica a memória, a atenção e até o humor. Mariana ela saiu do consultório com a missão simples, quase ridícula na sua simplicidade, beber 2 litros de água por dia durante 30 dias. Nada de remédio, nada de exames caros, apenas água. Ela olhou para a receita médica, que na verdade era só uma anotação em um papel, e ela sentiu uma mistura de alívio e ficou meio cética. Será que é isso mesmo? Mas tinha uma coisa dentro dela, talvez o desespero ou a intuição sussurrou o seguinte, e se for? Mariana ela era do tipo que não fazia nada sem entender o porquê. Então naquela mesma noite ela sentou no sofá, colocou o notebook nas pernas e pegou uma xícara de chá. Ironia, ela percebeu, né? Ela decidiu investigar o que ela ouviu naquele dia. Aquilo ali foi uma aula de neurociência que ela aprendeu. Aparentemente existe uma região no cérebro chamada hipotálamo, um pedacinho minúsculo do tamanho de uma amêndoa que funciona como se fosse um gerente de recursos hídricos do corpo humano. É ele quem dispara o alarme da sede, regula todo o equilíbrio de fluidos.
Mas aqui tinha o plot twist que deixou a Mariana de queixo caído. O hipotálamo não é perfeito, ele pode falhar, especialmente quando você passa anos ignorando os sinais de sede, substituindo água por café, refrigerante ou aquele suco de caixinha que promete ser saudável, mas tem mais açúcar que fruta. Com o tempo, você literalmente desaprende a sentir sede. É como desligar o alarme de incêndio porque ele toca demais, até que a casa está pegando fogo e você nem percebeu. E tem mais, o córtex pré-frontal, aquela parte nobre, responsável pelas nossas decisões conscientes, também entra em jogo quando você decide beber água mesmo sem sentir sede. Os estudos que Mariana encontrou foram assustadores e reveladores ao mesmo tempo. Pesquisas mostravam que apenas 2% de desidratação já era suficiente para prejudicar a memória de curto prazo, a atenção e a coordenação motora. 2% era como dirigir com 2 pneus murchos e achar que o problema estava no motor. Outro estudo indicava que pessoas desidratadas apresentavam níveis mais altos de cortisol, o hormônio de estresse, e mais nível de irritabilidade. De repente, aquele surto que ela teve com um estagiário naquela semana passada fazia todo sentido. Mariana, ela fechou o notebook, viu a garrafa na mesa de centro ainda pela metade, esquecida entre o controle remoto e o celular. E pela primeira vez em meses, ela não se sentiu quebrada ou doente. Ela se sentiu desinformada. E isso estranhamente trouxe esperança para ela, porque informação se corrige, hábito se constrói. Então, se o problema era tão simples quanto a água, a solução então poderia ser simples. Na manhã seguinte, Mariana acordou com uma determinação que ela não sentia há meses. Antes mesmo de pegar o celular para checar as notificações, aquele ritual automático e viciante, ela foi direto para a cozinha, encheu uma garrafa de 1 litro. Transparente, simples, nada de especial, mas naquele momento aquela garrafa representava uma declaração de guerra contra o modo aleatório de viver. Ela bebeu o primeiro copo ainda em pé, em goles lentos, sentindo a água descer gelada pela garganta, e aí ela pensou, é só isso? É tão simples assim? No primeiro dia foi mais difícil do que ela imaginava, não porque beber água fosse complicado, mas porque ela simplesmente esquecia. Mariana, ela passava horas mergulhada em planilhas, reuniões e e-mails, e quando ela se dava conta já eram 3 da tarde e ela tinha bebido apenas meio copo de água. A garrafa ficava ali, na mesa, invisível, como um fantasma. Foi então que ela lembrou de algo que a doutora Helena havia dito. Seu cérebro ele não vai te lembrar de beber água se você não criar um sistema para isso. Sistema, aquela palavra ecoou na mente dela. Mariana, ela então aplicou a mesma lógica que ela aplicava para gerenciar projetos na empresa. Se ela precisava de lembretes para a reunião, por que não para a água? Então ela começou a configurar os alarmes no celular a cada 2 horas com mensagens personalizadas. Hora de hidratar o cérebro. Seu hipotálamo agradece. 2 goles agora é igual a clareza mental depois. Parecia bobo, infantil, mas funcionou. Cada alarme era uma cutucação gentil que ela havia feito, um compromisso consigo mesma. E pela primeira vez em anos ela estava cumprindo. No final daquele primeiro dia, Mariana olhou para a garrafa vazia com um misto de surpresa e orgulho. 2 litros ela tinha conseguido. Não houve fogos de artifício, nenhuma transformação mágica instantânea, mas tinha uma coisa diferente. Uma sensação sutil de vitória, de ter honrado uma promessa pequena, mas significativa. E enquanto ela estava enchendo a garrafa novamente para o dia seguinte, ela percebeu uma coisa profunda. Transformação não começa com grandes gestos heróicos. Começa com um copo de água, e depois outro, e outro. Uma semana depois, Mariana acordou e algo estava diferente. Aquela dor de cabeça matinal, aquela companheira fiel dos últimos meses simplesmente não apareceu. Ela piscou algumas vezes esperando que a pontada familiar surgisse, mas nada aconteceu. Ela levantou da cama com uma leveza estranha, quase que suspeita. Depois ela chegou ao banheiro, olhou no espelho e viu que tinha um brilho discreto na pele, como se alguém tivesse ajustado o contraste da imagem. Será que é impressão minha? Ela pensou, passando a mão no rosto. Não era. Na segunda semana, as mudanças ficaram impossíveis de ignorar. Mariana estava conseguindo se concentrar nas reuniões, sem aquela névoa mental que a perseguia nos últimos meses. As palavras estavam fluindo com naturalidade, as ideias estavam vindo rápido e pela primeira vez em meses ela não precisou reler o mesmo e-mail 3 vezes para entender o que estava escrito. Seu chefe até comentou, Mariana, você está mais afiada, o que é que mudou? Ela sorriu e respondeu, água, só água. Ele riu achando que era piada, mas ela estava falando sério.
No final do mês, Mariana fez uma lista mental das transformações, aquelas que ela podia perceber, as que eram evidentes. A pele estava mais hidratada e viçosa, as olheiras estavam menos marcadas, ela tinha disposição para subir os 3 lances de escada do escritório sem chegar ofegante, mas eram as transformações intangíveis, aquelas que ela não conseguia quantificar, que realmente estavam impressionando ela. A clareza mental era como ter limpado a lente de uma câmera embaçada. O humor estava mais estável, ela não explodia mais por qualquer besteira. E tinha algo mais sutil, quase espiritual. Ela se sentia presente, como se ela tivesse voltado para o próprio corpo depois de meses vivendo no piloto automático. Uma noite, enquanto ela estava preparando o jantar e ouvindo música, ela teve uma epifania. Ela não estava apenas bebendo água, ela estava praticando um autocuidado intencional. Cada gole era um ato de respeito consigo mesma, uma forma de dizer: eu mereço funcionar bem, eu mereço clareza, eu mereço energia. E isso ela percebeu que era muito mais profundo do que qualquer métrica de saúde. Era sobre reconexão, era sobre voltar a habitar a própria vida com presença e propósito. Mariana, ela sabia que a empolgação inicial era fácil, o difícil era manter. Ela já tinha visto esse filme antes. Ela começava uma dieta com gás total na segunda-feira e na quinta já estava pedindo pizza. Começava a academia em janeiro e em março a matrícula virava peso morto no cartão de crédito, mas dessa vez algo era diferente. Ela não podia depender da motivação, aquela amiga inconfiável que aparece quando quer. Ela precisava de um sistema e foi aí que ela descobriu o método SRH. O primeiro passo foi aplicar a lei da visibilidade. Mariana comprou 3 garrafas de água, uma para a mesa do trabalho, uma para deixar na bolsa e outra para deixar na mesinha de cabeceira. Todas estrategicamente posicionadas no campo de visão, porque o que os olhos não veem, o cérebro esquece. Ela também investiu numa garrafa bonita, com aquelas de marcação de horário e frases motivacionais como "você está arrasando". A outra frase, "seu corpo agradece", parecia bobagem, mas transformou o ato de beber água em algo visualmente atrativo. Aí depois vem a lei do engajamento em ação. O segundo passo foi ela criar gatilhos automáticos. Mariana, ela associou a ingestão de água com atividades que ela já fazia no piloto automático. Por exemplo, acordou, ela tomava um copo de água. Depois do café da manhã, ela tomava outro copo. Antes de cada reunião, mais um gole. Depois do almoço, garrafa na mão. Ela estava empilhando hábitos e usando a rotina existente como âncora para o novo comportamento. E para aplicar a lei da simplicidade, ela colocou lembretes visuais, post-its coloridos na geladeira, no espelho, no monitor do computador, e lá tinha assim: hidrate-se, seu cérebro precisa disso. E depois, por fim, o passo mais poderoso foi o reforço positivo. A cada dia que Mariana completava os 2 litros, ela se dava um presente simbólico. 15 minutos de leitura sem culpa, um episódio da sua série favorita, ou simplesmente sentar no sofá sem fazer absolutamente nada. A lei da gratificação ensinava que o cérebro repete o que traz prazer e funcionou. Em poucas semanas, beber água deixou de ser uma tarefa chata e virou parte da identidade dela. Não era mais a Mariana que estava tentando beber água, era a Mariana que se hidrata. E essa mudança de identidade, essa era a verdadeira revolução. 6 meses depois, Mariana estava numa reunião de avaliação de desempenho, quando seu chefe disse uma coisa que pegou ela de surpresa. Mariana, não sei o que aconteceu com você nos últimos meses, mas você está irreconhecível, no bom sentido. A sua produtividade aumentou, a sua comunicação está mais clara, a equipe está comentando que você está mais presente e acessível. Estamos pensando em te promover. Então ela sorriu, agradeceu e por dentro pensou: se ele soubesse que tudo começou com 2 litros de água, ele não ia acreditar. Mas a transformação ela ia muito além do escritório. Mariana, ela havia feito exames de rotina recentemente e os resultados estavam falando por si. A sua função renal estava impecável, a pressão arterial normalizada e até aquela constipação crônica que ela tinha, que incomodava ela há anos, tinha desaparecido. A médica olhou para ela com aquele sorriso: eu avisei, e disse: viu? Às vezes a solução mais simples é a mais poderosa. E Mariana concordou. E ela se lembrou daquela versão de 6 meses atrás dela, exausta, confusa, à beira de um colapso, e sentiu uma gratidão profunda por ter dado uma chance para algo tão básico. As transformações de longo prazo eram as que mais estavam impressionando ela. A pele estava radiante, aquelas manchas de desidratação tinham sumido da pele.
E ela não tinha mais aquela sensação de cansaço crônico que estava perseguindo ela desde sempre. Mas o mais importante era a clareza mental que ela tinha. Ela se sentia lúcida, focada, capaz de tomar decisões com confiança. Era como se alguém tivesse tirado um filtro embaçado que ela nem sabia que existia. Ela mudou tudo. A forma como ela trabalhava, como ela se relacionava, como ela se via. Uma tarde, quando ela estava enchendo a garrafa na copa do escritório, uma colega se aproximou e perguntou: Mariana, me conta aí, qual é o seu segredo? Está diferente, mais viva. Mariana, ela olhou para a garrafa na mão e falou assim: sabe aquela coisa que todo mundo fala, mas ninguém leva a sério? Beber água. Eu levei a sério e mudou a minha vida. A colega riu, mas Mariana viu nos olhos dela uma fagulha de curiosidade e percebeu que sua transformação não era só dela, era um convite silencioso para que outros também acordassem. Mariana estava sentada no sofá de casa em um domingo tranquilo quando ela decidiu fazer algo que nunca tinha feito antes: compartilhar a sua história nas redes sociais. Não era sobre se exibir ou buscar validação, era para plantar sementes. Ela postou uma foto da sua garrafa de água com a legenda: 6 meses atrás eu estava à beira do colapso. Hoje eu estou mais lúcida, saudável e presente do que nunca. E tudo começou com 2 litros de água por dia. Parece simples, mas simples não significa fácil, significa intencional. Em poucas horas, dezenas de mensagens chegaram. Como é que você conseguiu? Eu também preciso disso, me ensina. E foi aí que Mariana percebeu uma coisa muito poderosa. Transformação pessoal nunca somente é pessoal. Quando você muda, você acaba se tornando exemplo para quem ainda está perdido. Ela começou a responder cada mensagem com paciência, compartilhando o método SRH, indicando os aplicativos que ela estava usando, explicando sobre o hipotálamo, sobre o córtex pré-frontal, sobre os estudos científicos que ela tinha lido. Mas mais do que informação, ela estava oferecendo uma coisa muito rara: esperança. A esperança de que mudanças profundas podem começar com gestos simples. Hoje, Mariana não é mais aquela mulher que vivia no piloto automático, refém do cansaço e da névoa mental. Ela é alguém que entendeu uma verdade fundamental: cuidar de si não é luxo, é responsabilidade. E tudo começa com as coisas pequenas, diárias, inegociáveis. Beber água não é só sobre hidratar o corpo, é sobre honrar o tempo sobre que você habita. Dizer sim para a clareza, para a energia, para a presença, sobre reconhecer que você merece funcionar no seu melhor. Não amanhã, não quando as coisas melhorarem, mas agora. E agora é a sua vez. Se você chegou até aqui, no final dessa história, porque algo dentro de você reconheceu essa história. Talvez você seja a Mariana de 6 meses atrás. Talvez você esteja cansada, confuso, sentindo que perdeu o controle. Mas eu te convido a fazer uma coisa bem revolucionária. Pegue uma garrafa de água agora, encha, bebe o primeiro gole e amanhã faz de novo, e de novo, e de novo. Porque transformação não é sobre perfeição, é sobre constância. É sobre voltar dia após dia para os hábitos que te reconectam com quem você realmente é. Se esse vídeo tocou você, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa história também. E se lembra, a sua melhor versão está te esperando e ela começa com um copo de água. Tchau, tchau. Nos vemos por aí em breve. Até o próximo hábito.